Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus. Existe um poder da palavra falada com fé. Existe um poder da palavra falada com fé. A palavra de Deus na minha boca, de forma apropriada, ela não pode ser parada. Nessa noite queremos ter um momento, um culto de curas e milagres, libertação. E quero trabalhar um pouco sobre algo que é fundamental, porque muitas pessoas às vezes dizem, pastor, por que eu já não sou curado? Então ele já está declarando porque ele não é curado. Porque ele não é, então ele diz, por que eu não sou curado? Né? Então por que eu vivo nessa situação? Então ele já está declarando o porquê que ele vive daquela situação. Então existe um poder na palavra falada com fé. Então a palavra de Deus na minha boca, de uma forma apropriada, de uma forma digna, ela não pode ser parada, não tem como ser detida essa palavra. Então existe um poder da palavra falada com fé. Meus amados, a minha boca, a sua boca, a nossa boca, ela é uma arma sobrenatural quando ela é ensinada corretamente. Quando ela é ensinada corretamente, preste muita atenção que o diabo ele quer que a maioria de vocês não ouça essa mensagem nessa noite, porque é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que muda a vida das pessoas. Então preste atenção, se o sono vier, se vem algum burburinho do seu lado, manda embora, que um demônio quer roubar, que ele não quer que você ouça, que você receba a palavra de Deus. Ouça, muitas pessoas elas podem falar muitas coisas, mas quando o dono fala, preste atenção, quando o dono fala, a conversa se encerra. Vou ensinar, nós somos como donos, nós somos os donos. Será que eu entendo isso? Romanos 8, versículo 17, ele diz assim, o apóstolo Paulo, se somos filhos, então somos herdeiros. Poucos entenderam, já vi que o diabo não quer que você ouve mesmo. Se eu sou filho, eu sou, eu não serei. Quem sabe um dia, não. Se eu sou filho, então eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Herdeiro de quem, pastor? Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Quer dizer o quê? Tudo aquilo que Cristo tem direito, eu tenho direito. Tudo que Cristo tem direito, eu tenho direito. Então eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então toda a herança que Cristo tem, eu também tenho. Nós temos uma conta conjunta. Quem não sabe, uma conta conjunta é uma conta única, ou seja, tudo que está depositado naquela conta me pertence a mim como aquela pessoa que está conjunto comigo. Então o texto é muito claro, se sou filho, eu sou herdeiro, herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que ele está dizendo se de fato participamos do seu sofrimento? Ou seja, tudo que Cristo sofreu, tudo que ele padeceu, quando eu estou em Cristo, eu sofri com ele. Quando ele padeceu, eu padeci com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Quando ele foi assentado, eu fui assentado com ele. Tudo é por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, se somos filhos. Então se eu entendo que eu sou, que por eu estar em Cristo Jesus eu sou filho, ele está falando essa coisa para mim. Ele está falando isso em relação à nossa vida. Muitas pessoas, elas podem falar muitas coisas, incluindo o diabo e pessoas que não gostam de nós. Muitas pessoas podem falar e falam muitas coisas. O diabo usa as pessoas. Pessoas que não gostam de nós também usam, são usadas contra nós. Mas quando o dono ele fala, a conversa ela muda. Quando o dono, preste atenção, se você é filho, você é herdeiro. Está falando, você é dono.
Se você é dono, a conversa acabou. Será que eu entendo isso? Então Deus nos fez donos, o quê? Através de Jesus Cristo. Não temos mérito, é através de Jesus. Então o Espírito Santo, ele está aqui, amém? Então quando Deus ele fala, deveria ser a mesma coisa quando eu falo. Pastor, se Deus está falando, ou seja, em outras palavras, é a mesma coisa que você estiver falando. É isso que a Bíblia diz, quando Deus fala, deveria ser exatamente aquilo que eu falo. Então, na verdade, quando eu permito Deus ministrar no meu espírito como filho, Deus está dando a sua voz para mim. Eu vou repetir, quando eu permito Deus ministrar no meu espírito, eu estou permitindo que Ele me dê a voz dEle para eu falar. A voz dEle. Ouça, isso é revelador. Deus está nos dando a voz de Jesus Cristo. Deus está nos dando a voz do Espírito Santo. Meus irmãos, ouçam, nós não somos um ser regular. Eu não vou me cansar de falar isso até que a igreja ela entenda. Nós não somos um ser regular. Nós somos representantes de Deus. Nós somos a boca de Deus. Nós somos Deus nessa terra. É Deus falando através de nós. Deus se move através de quem, pastor? Através de nós, da igreja. A única forma de Deus se mover na terra, preste atenção, a única forma dele se mover na terra é através dos seus filhos. Então, se você se move, Deus se move. Se você não se move, Deus não se move. Por quê? Porque Ele se move através dos filhos. Ele se move através da igreja. Nesta manhã nós, com um grupo de irmãos aqui num local no cemitério da cidade, à tarde no outro cemitério, Deus se moveu onde que promovemos várias festas nos céus, por várias vidas que foram salvas a Cristo Jesus. Então como que aquelas pessoas iam ser salvas se Deus não salvasse aquelas pessoas? Pastor, elas foram salvas por meio de quem? De Deus? Não, por meio de nós que estivemos lá. Deus não desceu, Deus não veio lá naquele lugar. Ele estava nas nossas vidas e tocou aquelas vidas. É assim que Deus ele age, é dessa forma que Ele faz. Então nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. Logo eu preciso vigiar aquilo que eu falo. Eu preciso vigiar, eu ser um vigia. Se eu chegar até onde eu quero chegar, você vai, meu Deus do céu. Em outras palavras, o que eu estou ouvindo agora, Mateus 18 diz assim, Jesus falando, preste atenção, digo a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. A pergunta que eu faço, quem é que liga na terra e é ligado no céu? Quem? Quem liga alguma coisa aqui na terra e é ligado no céu? Quem que é? Quem? Diga eu, sou eu. Sou eu que ligo. Quem é que desliga alguma coisa na terra e é desligado no céu? Eu. Ele está dizendo bem claro, ele deixa muito claro, Jesus, tudo que vocês, diga, ele está falando comigo. Diga, ele está falando comigo. Quem está falando? Jesus está falando com você. Pastor, eu vim nessa igreja para ver se Deus fala comigo. Ele já está falando. Ele já está falando. Ele está dizendo tudo o que vocês ligarem. Então ele está aqui. Quem liga, quem desliga é Deus, Jesus? Não. Jesus estava falando com os seus discípulos. E isso se aplica aos seus seguidores. Discípulo é um seguidor de Cristo. Então ele está falando com a nossa vida. Tudo que você, imagina como que eu vou ligar uma coisa na terra e automaticamente é ligado no céu. Como que eu desligo alguma coisa aqui na terra e é desligado no céu? Jesus está falando. E também, ele diz versículo 19, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto que pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Tudo o que 2 concordarem. Quantas pessoas precisam concordar? Quantos precisaram concordar hoje para não chover e a gente ter um tempo para evangelização nos cemitérios?
2 ou 3 pessoas que concordaram, não pastor, mas é dia 2, vai chover, não. Que nós ligarmos na terra, vai ser ligado no céu. O que nós desligarmos na terra, vai ser desligado nos céus. Ele está dizendo que 2 concordarem, não é o que 2, eu penso dessa forma, mas eu penso dessa forma. Se tiver 2 cabeças, um pensando diferente do outro, já não tem como concordar. Não tem como ligar, não tem como operar ou receber, né? Então, 2 vidas que concordem acerca de qualquer assunto que pedirem será feito pelo Pai que está nos céus. Então, ou seja, nós os que cremos temos o que? A criação na nossa voz, porque o Criador vive dentro de nós. Quando 2, ou seja, quando mais crerem, quando eu creio na verdade, quando eu declaro que assim, como a Bíblia diz, nós temos o que? A criação na nossa voz. Por que eu tenho a criação na minha voz? Porque o Criador, Ele vive dentro de mim. É por isso que se cria, no caso. Então, quando o dono ele fala, nós temos que tomar posse da propriedade. Que toda mendigaria, meus irmãos, toda mendigaria, ela tem que ser removida da nossa língua. Às vezes a mendigaria não der, muitas pessoas dizem, pastor, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Está já deixando muito claro. A mendigaria, muitas vidas cristãs vivem como mendigando por causa da sua própria língua. Então eu preciso mandar embora da minha vida toda mendigaria, ou seja, tudo aquilo que diz eu preciso me livrar, porque eu não tenho motivos para mendigar. Um dono tem motivo para mendigar? Pastor, mas eu conheço um que... mas isso é uma exceção, isso não é normal. O dono, ele não tem por que mendigar. Então nós somos os responsáveis por mandar toda a mendigaria embora, e da onde? Da nossa língua. Da nossa boca, ou seja, donos eles não mendigam. Se eu vou para a garagem da minha casa, eu entro no carro, eu preciso pedir para alguém do lado, eu posso ligar o carro e sair com ele? O dono não pede, o dono embarca naquilo que é dele e faz aquilo que é necessário. Então ele não sai pedindo para alguém permissão para fazer aquilo, porque ele é o quê? Dono. Ele é dono. Então ele usa aquilo porque ele pertence, né? Então o carro pertence ao seu dono, um exemplo. A palavra de Deus na minha boca, ela de forma apropriada, ela não pode ser parada. A palavra de Deus, de uma forma apropriada, ou seja, uma forma correta, não tem como ser parada na minha vida. O Salmo 107, versículo 20, diz assim, Ele enviou o quê? A sua palavra e os curou. E os livrou da morte. Então Deus, Ele livra, Ele envia o que? A palavra dEle. Ele não enviou um anjo, um ser, mas Ele envia a sua palavra. Quando Deus enviou a palavra, a Bíblia diz que os curou, ou seja, era uma multidão que precisava de cura, e Deus, Ele envia a palavra dEle. E a Bíblia diz que a palavra recebida, a palavra gerou cura, a palavra gerou, ou seja, libertação até da morte. Porque a palavra manifestou cura, porque ela livrou da morte, porque a palavra de Deus na minha boca de forma correta, ela não pode ser parada. Não pode. Às vezes as pessoas, pastor, um fulano lá daquela cidade me pediu uma oração, mas eu nem posso estar lá. Mas quem disse que você tinha que estar lá? Não, porque se eu tivesse lá presente e se eu colocasse a mão e se eu derramasse óleo sobre aquela pessoa, daí eu ia poder ver. Não, meu irmão, uma palavra liberada é uma palavra que pode operar cura e que pode livrar da morte. Palavra de Deus, ela não volta vazia. Mateus 24, 35, diz o texto, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. 1 Pedro 2, 25, porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram. Não, era 1, 25. Ali está o 2, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse é o texto de 1 Pedro 1, 25. Então, a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Depois, Jeremias 20, versículo 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim.
estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Amém? Então aqui ele está falando a palavra de Deus. Os céus, a terra vão passar, mas as palavras do Senhor jamais elas passarão. 1 Pedro diz: a palavra do Senhor permanece para sempre. E aqui Jeremias está dizendo que ela é como um fogo dentro de nós, o nosso espírito. Então, emoções, ouçam, emoções. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja e voltam para casa e elas dizem que Deus não falou nada com elas, que Deus não estava presente naquela celebração. Por quê? Porque elas não tiveram emoções. E emoções não tem nada a ver com unção. Unção é uma coisa, emoção é totalmente algo contrário. Quando se trata de fé, não se trata de sentimentos. Emoções são sentimentos. Se você de repente ir lá fora, ou de repente os irmãos aqui baixaram um pouco mais a temperatura do ar-condicionado, alguns vão estar arrepiados, porque você está sentindo frio, é uma emoção, não tem nada a ver com unção. Então muitas pessoas, por não sentirem a unção, não desfrutar da unção, ela volta para casa pensando que Deus não falou com ela, que Deus não se importava com ela, porque ela confunde emoção com unção. Então, se eu não tenho conhecimento claro sobre a unção, logo uma emoção se manifestando, eu posso estar enganado. Às vezes a pessoa diz: meu Deus, hoje o culto estava poderoso, me arrepiei da cabeça à planta dos pés. Meu irmão, só foi uma emoção, não tem nada a ver com unção. Você foi para casa iludido com uma emoção. Às vezes as pessoas estão chorando, a pessoa: meu Deus, como Deus está falando. Não, Deus não está falando nada. É emoção pura, é sua alma, não é o espírito. Então, unção, ela está agora aqui nesse lugar e ela começa a operar na nossa vida como uma cirurgia de um problema. Se você está recebendo a palavra, a unção está se movendo na sua vida. Ela começa a operar na sua vida como se um problema na sua vida começa a ser operado. Ele começa a ser limpado daquela situação. E você, sabendo que isso é de Deus, você já começa a glorificar a Deus, porque sabe que essa cirurgia, ela é um sucesso. Ela é poderosa. Deus está operando e é Deus que vai se livrando dessa obra na sua vida. Você pode aplaudir a Deus por isso. Uma cirurgia sobrenatural. Então, eu preciso entender isso muito claro. Eu preciso entender, não importa que ninguém esteja falando, eu digo: glória a Deus, aleluia. É assim que funciona. Deixe o Espírito Santo colocar esse fogo no seu espírito com o quê? Com a palavra e falar. Deixe o Espírito Santo colocar um fogo no seu espírito com a palavra. Nenhum fogo, meu irmão, ouça isso, nenhum fogo ele vai poder ser apagado na sua vida. Se você permitir que Deus, que o Espírito Santo, ele te incendeie. Eu posso adicionar alguma coisa a mais, até a sua refeição, ou seja, que até que ela estiver pronta. E eu estou falando, quando falo da refeição, estou falando do seu milagre. Enquanto você está ouvindo o seu milagre, ele está acontecendo. Às vezes as pessoas vêm para um culto como esse, só estão esperando, às vezes, no final do culto, um pastor, uma pastora, alguém orar com ele, ungir a sua cabeça, enfim, declarar uma palavra. Meu irmão, se você está recebendo a palavra, o milagre ele já está acontecendo na sua vida. O milagre já está acontecendo, é o seu milagre. Então você respondeu ao seu milagre, a sua refeição é o seu milagre. Esse é o sinal da vida, ou seja, daquilo que Deus ele está falando em milagre. Não tem como você explicar. Não tem um milagre, às vezes as pessoas querem uma explicação para o milagre é inexplicável. Não tem como se explicar, ou seja, Jesus dizendo ali: enche aquelas talhas de água e agora vão servir, vai servir ao mestre sala, ou seja, manda ele provar o quê? Água? Não, vinho, o melhor vinho. Tem como explicar algo que é um milagre? Não tem como, mas quando eu obedeço a palavra de Deus, aí eu posso desfrutar do milagre. No Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho.
Amém? Então não importa o que eu possa estar acontecendo na minha vida, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. É isso que a palavra está dizendo. Então existe um tempo de eu estar em silêncio. Existe um tempo de eu estar com a boca fechada. Mas existe um tempo de eu falar. Preste atenção. Existem momentos na nossa vida que eu preciso estar com a boca fechada. Existem momentos na minha vida que eu preciso abrir a boca. Pastor, é naquela hora do mami-mami? Não. Aquela também tem que abrir, porque senão mami-mami não vai entrar no caso. Mas a palavra, ou seja, abrir a boca para liberar a palavra de Deus. Então eu não devo falar aquilo que está vindo contra mim. Preste atenção. Eu não devo falar aquilo que estou sentindo que está vindo uma gripe já. Eu estou sentindo que está vindo uma luta sobre a minha vida. Eu não devo falar aquilo que está vindo contra mim. Eu devo falar aquilo que pertence a mim. Você sabe que a maioria das pessoas elas estão falando aquilo que está vindo contra elas. E não usam aquilo que está nelas. Eu tenho que abrir a minha boca, ou seja, para falar aquilo que me pertence. Marcos 16, 17 e o versículo 18 diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Quantos creem aqui nesse lugar? Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Pastor, está vindo um demônio. Ele diz o quê? Em meu nome expulsarão os demônios. Então não é o que vem contra mim, mas aquilo que está em mim que eu preciso liberar. Ele deixa bem claro: falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles continuarão doentes. Não, eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Então o segredo de falar com o céu, com o inferno, com a terra, com a minha vida é pela fé. Pastor, como que eu falo com os céus? Como que eu falo com a terra? Como que eu falo com o diabo? Tudo se resume aqui, ou seja, pela fé. Pela fé. Pastor, mas falar com o diabo pela fé? Sim, eu declaro pelo teu lugar é debaixo dos meus pés. Eu já falei algumas vezes, para você falar com o diabo, você não olha para cima, você tem que olhar para baixo, porque ele está debaixo dos nossos pés. É debaixo dos pés que ele está. Ele só sai de lá se você levantar o pé, daí ele sai. Mas se você quer falar com ele, porque tem gente que gosta de falar bastante com o diabo, né? Fala pouco com Jesus, mas com o diabo, ele ali assim fala, mas pastor, hoje falei com ele, hoje ele só vê o diabo, só vê o demônio, de Jesus ele não vê quase nada, ou quase nada. Mas o diabo ele sempre está vendo. Então o segredo de falar com o céu, com o inferno, com a terra e a minha vida é pela fé. Então as palavras elas produzem a fé e liberam a fé e constroem resultados de fé. Palavras, elas produzem fé, liberam a fé e constroem resultados de fé. Isso é muito importante nós ouvirmos. Deus ele nos mostra claramente a esfera de como governar, a esfera do sobrenatural. Você sabe como que Deus ele criou os céus, a terra, como ele fez a separação das águas, como ele criou os animais, como é que ele separou as águas da terra, como ele falou, ou seja, como ele criou os luminares? Como é que ele fez tudo isso? 3 palavrinhas. Ele disse. E Deus disse, Deus falou, ou seja, e Deus disse. 3 palavras e Deus nos mostra a esfera, como governar a esfera do sobrenatural. E Deus disse. Por que Deus ele escolheu essa forma, pastor? Por que ele fez dessa forma? Por que Deus ele criou o mundo inteiro ao falar? Então ele poderia ter feito de muitas outras formas, mas ele continuava repetindo. Se você nunca leu Gênesis 1, você vai ver 9 vezes que Deus disse. E Deus disse. Agora, Deus ele é o Criador, Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente, Deus ele é tudo. Por que ele tinha que falar? Ele poderia simplesmente bater ali num lugar e as coisas acontecerem.
Mas a Bíblia está dizendo que ele falava. E dentro das novas vezes, tudo aquilo que ele disse, aconteceu. E Deus disse, e acontecia um milagre. E Deus disse, e havia mais um milagre. E Deus disse, assim a terra foi formada. Assim as coisas aconteceram. E o que isso quer falar conosco? Se eu pego isso certo para a minha vida, então eu vou ter uma promoção no meu espírito. Se eu entender isso que Deus está falando, eu tenho uma promoção aonde? No meu espírito. Eu vou ser promovido aonde? No meu espírito. Imagina você chegar em casa, aquele problema ou aquela situação e fulano disse. Coloque o seu nome. E eu cheguei em casa e fiz o quê? Disse. A essa enfermidade, a esse problema de escassez, a essa porta que estava fechada. E ele disse, porta, abra-se. O que vai acontecer? Se Deus ele fala através das nossas vidas, então eu preciso vigiar todas as minhas palavras. Então existem alguns nãos e existem alguns sims que precisam sair da minha boca. Tem não que precisa sair da minha boca. Um exemplo, pastor, isso não vai acontecer. Esse é o não que vai sair da minha boca. Isso vai acontecer. Sim, isso vai acontecer. Então existem sims, existem nãos que eu tenho que prestar atenção. Quantas pessoas que elas já estão vendo que aquilo vai acontecer e ela aceita. Então eu tenho que chegar e dizer, não, isso aqui na minha casa, não. Isso aqui na minha empresa, não. Isso no meu corpo, não. Isso na minha alma, não. E tem outras coisas que dizem, sim. Eu recebo, sim, isso vai acontecer aqui na minha casa, isso vai acontecer na minha vida, então isso vai acontecer. Então eu preciso saber que eu tenho autoridade, poder e glória dentro de mim para fazer com que as coisas venham à existência. Eu preciso entender que eu tenho poder. Eu tenho orado, alguns irmãos, pastor, o senhor sabe quantos pastores estão lá presos na China, e isso, aquilo, eu sei muito bem de quantos estão lá, não só lá em vários lugares. E qual é a minha oração? O mesmo anjo que abriu a porta para Pedro, para liberar ele e passar lá, é a mesma oração que eu faço. Eu não fico me lamentando pelos pastores que estão presos. Eu estou usando a palavra que a Bíblia deixa bem claro. Que o anjo que abriu a porta para Pedro, o anjo que fez tremer aquelas prisões lá, o mesmo anjo que vai abrir a porta para esses pastores, que vai abrir a porta para aquelas crianças que não podem ser ensinadas a Bíblia até 18 anos. Eu estou declarando, elas vão ser ensinadas, elas vão receber, elas vão conhecer a Cristo Jesus. É o mesmo poder. Não adianta eu só ter informações. Não adianta eu só saber das notícias. Eu preciso me mover como Deus. Se Deus tem um propósito ali naquelas vidas, e eu creio que tem, então nós somos responsáveis por tirar eles das prisões. Nós somos responsáveis, de repente, para ter aquela viúva ou aquela mãe que está lá com o marido lá preso, para ela ser sustentada. Mas pastor, como que eu vou até lá na China? Como que eu vou até lá no Afeganistão? Como que eu vou lá no Uzbequistão? Não precisa ir. Quando Deus enviou uma palavra, a palavra curou, a palavra libertou, a palavra transformou, a palavra livrou da morte. É assim que a gente vai. É assim que a gente se move. Uma palavra na nossa boca. Nós temos poder, glória e autoridade dentro de nós para fazer que as coisas venham à existência. Romanos 4, versículo 17 diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. E ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. No dia de finados nós demos vida a muitos mortos. Pastor, teve algum sepulcro que foi aberto, não, os mortos que estavam em cima do sepulcro. Estavam andando lá em cima. Esses receberam vida. Como um dia nós estávamos mortos e um dia nós recebemos vida. Crie, por isso falei, com o mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O mesmo espírito de fé.
Paulo fala singular, fala eu criei, por isso eu falei. Ele diz, nós também, ou seja, no mesmo Espírito que nós como igreja, nós cremos e nós também falamos. Então o que eu falar não é o que o pastor está dizendo, não é o que o fulano de tal falou, não é o que o bispo falou, mas o que eu falar. É o que eu falar. É o que sai da minha boca. Em outras palavras, eu não saio da igreja, não vou para casa sozinho. Ah, pastor, eu fui para casa, estava na igreja, mas fui sozinho para cá. Meu irmão, você nunca vai sozinho. Você nunca está sozinho. Como assim, pastor? Só estou eu lá? Não, o Espírito Santo está dentro de você. Jesus está dentro de você. Meus irmãos, ouçam com atenção, porque na simplicidade, vitórias que já estão disponíveis para nós, estão a ponto de ser liberadas na nossa vida nessa noite. É na simplicidade. Às vezes a pessoa, meu Deus, pastor, como é que pode? Como é que Deus vai fazer? É na simplicidade que você vai desfrutar vitórias já hoje à noite na sua vida. Na simplicidade. As vitórias estão sendo liberadas sobre a nossa vida. Deus vai querer nos usar como exemplo. Meus irmãos, nós como igreja, Deus quer usar para nocautear as culturas demoníacas. Nessa semana, Halloween, a cultura das bruxas. O que eu tenho a ver com cultura de bruxa? O que eu tenho a ver com Halloween? O que eu tenho a ver com essa obra do diabo? A igreja está aqui para acabar, ou seja, para nocautear essa cultura demoníaca. Não adianta eu ficar postando e postando e postando, se eu sou responsável para acabar com essa porcaria. Sou eu responsável. E como é que eu acabo, pastor? Ou seja, declarando, falando. A igreja, Deus usa a igreja para nocautear essas culturas demoníacas, essas ideologias diabólicas. Marcos, no Evangelho de Marcos, Deus disse, Jesus disse, eu digo, isso é o que ele está falando, Marcos 11, 23, muito claro, é que assim, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, talvez seja feito. Assim lhe será feito. Jesus está falando que se um pastor falar, se um profeta falar, se um bispo falar, se um teólogo falar, não. Ele está dizendo, eu asseguro que se alguém disser, meu irmão, minha irmã, não vou pedir para você levantar quantos montes tem na sua vida, mas no mínimo um você tem. E ele está dizendo, se alguém disser a esse monte, se alguém se mover no sentido, ou seja, falando a esse monte, se alguém, Jesus está falando, se alguém disser, exatamente como ele disse. Então Deus quer que a gente veja a nossa vida supostamente estar funcionando exatamente como ele estava funcionando lá no início. Quando Jesus fala aqui em Marcos, se alguém disser, ele está nos levando lá para Gênesis capítulo 1, para mostrar como Deus fez as coisas. E Deus disse, assim Jesus está dizendo, se alguém disser, se alguém abrir a boca, se alguém se manifestar, ou seja, Jesus está dizendo, será feito como ele disser, da forma como ele diz. Então Deus fez todas as coisas, tornou possível através de Jesus, para que a nossa vida seja da mesma forma. Então eu posso falar como Deus. Eu tenho a voz de Deus, eu tenho a voz de Jesus, eu tenho a voz do Espírito Santo. E quando o diabo me ouvir falar o que eu estou crendo sobre quem está na minha vida, logo ele vai estar ouvindo a voz de Deus. Se o diabo ouvir você manifestar quem você é em Cristo, aquilo que você tem em Cristo, aquilo que você pode em Cristo, com certeza o diabo vai estar ouvindo a voz de Deus. Quantos problemas, se me ouvirem falar corretamente, eles vão estar ouvindo a voz de Deus. Se esse problema, que é um monte na sua vida, se ele ouvir
você falar corretamente, ele vai estar ouvindo a voz de Deus. A pergunta que eu faço: esse monte vai subsistir? Ele vai subsistir? Vocês estão com medo de falar? Pode falar. Ele vai subsistir? Não vai. Então, mas ele precisa ouvir o que? A voz de Deus, é a voz de Deus. Pastor, mas eu não estou vendo Deus. Mas é através de você. É através da sua vida. Se você usar a língua de forma correta. Então nós temos uma língua criativa em nós. Então sim, na minha boca, na sua boca está o poder de criar coisas. Quando Deus disse, as coisas eram criadas. Esse mesmo poder está na nossa boca. Pastor, a minha empresa está para falir, ou seja, então você já está liberando a falência dela. Agora, se você começar a declarar: a minha empresa, ela vai ser a mais bem sucedida dessa cidade, vai ser uma empresa que não vai faltar pessoas para contribuir, é assim que vai ser, você cria. Então na nossa boca está o poder de criar coisas, é na nossa boca que nós criamos. Eu não devo me deixar as minhas emoções me governarem. Não devo permitir que relatórios falem o que eu quero. Você pode estar passando algo agora e pensa que o Senhor te decepcionou. Ele nunca vai decepcionar ninguém. Deus nunca decepciona ninguém. Ele nunca vai nos decepcionar. Na verdade, enquanto você está sentado aqui recebendo essa palavra, Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Deus está fazendo, amém? Então algumas coisas Ele está acertando, até erros às vezes nos promove, porque a gente descobre que eu não consigo fazer na minha própria força. Às vezes até a gente erra, às vezes a gente falha, a gente dá umas cabeçadas para que a gente entenda que não é no nosso braço, não é na nossa força, não é no nosso intelectual, mas é na dependência de Deus. É dependendo do seu Espírito. Deus nos coloca num outro nível. Amém? E eu quero encerrar com Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Todas as coisas, Jesus fala que elas precisam obedecer quando nós falamos as palavras de Deus. E Provérbios 18, versículo 21. Diz o texto: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos ler junto esse texto para você gravar ele. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? O que ele quer dizer aqui? Você sabia que muitos ataques de Satanás que ele está planejando contra a nossa vida, ele quer usar a nossa língua para nos atacar? Vários ataques. Por quê, pastor? Porque todos os dias, quando Paulo diz, as nossas armas, elas não são carnais. Então ele está dizendo que, não só nesse texto, Efésios 6, você pode ler lá sobre a armadura de Deus. Ele está dizendo bem claro, ou seja, nos preparando para a guerra. Então, em todo o tempo nós vivemos, todos os momentos, existe uma guerra, existe dentro dessa guerra várias batalhas. Então, todos os dias o nosso adversário ele vem contra nós. E sabe qual a arma que ele quer usar contra a minha vida? É a minha própria língua. A arma que Satanás usa para prejudicar, ou seja, às vezes até destruir muitos irmãos, é a própria língua. Veja que esse texto ele está dizendo muito claro aqui assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O diabo ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ele só pode matar, roubar e destruir usando a arma que nos pertence. E qual é a arma? A mesma arma que é usada para a morte, a mesma arma é usada para a vida. A mesma. E o escritor aqui deixa bem claro, a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então Satanás, ele quer usar a minha língua para executar o seu ataque contra mim.
E Satanás quer usar a minha língua como, pastor? Quando eu libero palavras que não partem de Deus. Quando eu não presto atenção naquilo que sai da minha boca. Meu Deus, como eu vou vencer agora? Isso é Satanás. Isso é o diabo. Desse ano eu não passo. O diabo falando de novo. E às vezes a pessoa, pastor, eu não quero nada com o diabo. Ele está sendo instrumento. Por quê? Porque ele está permitindo. Não, pastor, esse ano eu já sei, vai acabar desse jeito. É o diabo. Não, porque essa doença vai me acabar. É o diabo. O poder está na nossa língua. Aí a pessoa diz, pô, mas não adianta nem eu pedir oração porque eu não sou curado. O diabo. A língua. Poder de vida e poder de morte. Então os ataques, preste atenção. O diabo não quer que você ouça, porque ele quer te atacar e quer trazer prejuízo essa semana. Ele quer matar você. Quer destruir você. Ele quer acabar com as suas finanças, com a sua saúde. Pastor, mas pelo amor de Deus, sim. Ele deixa bem claro, ele usa a minha boca. Quando eu não libero palavras de vida. Preste atenção, só existe duas formas de eu liberar a palavra. Ou de vida ou de morte. E o escritor ele termina dizendo, os que bem dele se utilizam, vão comer do seu fruto. Vai comer do quê? Do fruto. Qual fruto? Da língua? Fruto de vida ou fruto de morte? Fruto de vida ou fruto de morte. Não, pastor, mas eu sou crente, é por isso mesmo, que o diabo não vai usar quem não é crente, é só o crente. Quem não é crente não sabe que tem poder de vida e de morte, ele não sabe. Então ele vai usar qual arma para me destruir? A minha língua. Não, pastor, mas se fizer uma macumba, se fizer um feitiço, ele vai usar a sua língua para te destruir. Ele usa a nossa língua. Então aquilo que eu não vigio que sai daqui, eu posso estar comendo. Essa minha diabetes, essa minha pressão alta, esse meu câncer. Não, porque eu já fiz mais um exame, ele já está maior. Eu sei que eu acho que essa semana não passa. Do quê? Não, pastor, deu... Então não vai passar mesmo dessa semana. Não, mas se um pastor orar, pastor, pode ser qual pastor da face da terra orar, não vai mudar o quadro. Não muda. Às vezes as pessoas acham que a gente tem varinha mágica, a gente vai orar, mas meu irmão, minha irmã, Deus não pode fazer uma coisa que é contrário, que você não concorde. Deus não pode. Ele não pode operar uma cura na sua vida que você não concorde com a cura. Ele não pode fazer um milagre na sua vida se você não crê no milagre. Não, mas se o pastor orar, porque o pastor tem mais unção, o pastor pode ter mais unção, a mesma unção que está na minha vida está na sua vida. A diferença é que eu creio e talvez você não crê. Essa é a diferença. A diferença está no crer e não crer. A diferença está na palavra de vida ou na palavra de morte. Meus filhos, essas pragas, pastor. Aí você vai esperar o que de uma praga? A praga vai dizer, Pai do Senhor, papai. Pai do Senhor, mamãe. Me trazer uma bênção, papai. Praga não faz isso. Praga vai vir lá para matar. Praga vem lá para sugar. Pastor, já fiz uma oração, a praga não saiu. Lógico, ela não vai sair nunca, porque você alimenta a praga. Você que trouxe a praga para dentro da sua casa. Você trouxe a praga para dentro do seu casamento. Você trouxe a praga para dentro da sua empresa. Você trouxe a praga lá na sua rua. Você. Não, pastor, mas sim, você disse que esse bairro aqui nunca vai dar nada. E só fecha, lógico, é só fechar, porque você é o responsável pela falência daquelas lojas, falência daquelas situações ali. Porque você diz, aqui não dá nada. Não dá nada. Então a língua ela tem poder, e nessa noite Deus quer usar a sua língua para te curar.
A tua língua, pastor, mas eu pensei que o senhor vai orar. Nós vamos orar por você, mas é a sua língua que vai gerar saúde no seu corpo. É a sua língua que vai trazer libertação na sua alma. É a sua língua que vai fazer esse milagre acontecer na sua vida. Amém? Você pode aplaudir Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu quero fazer uma oração agora, igreja, com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados, em espírito orando. Eu quero franquear a oportunidade para que você possa experimentar o maior milagre na vida de um homem, de uma mulher. O maior milagre não começa no seu físico, o maior milagre começa no seu espírito. Quando essa pessoa confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ela vai começar a viver o seu maior milagre. Pastor, tem um outro maior, não existe outro maior milagre do que um morto ele ganhar vida. E não ganhar uma vida para mais alguns anos, não ganhar a vida para mais alguns meses, mas ganhar uma vida eterna. Uma vida que vai lhe proporcionar a viver a eternidade com Deus. Esse é o maior milagre. Quando nós desfrutamos desse milagre, os demais milagres eles já são inferiores, mas são milagres que também vão nos abençoar. Mas o maior milagre tem um nome, esse nome é Jesus. Quando eu recebo a Jesus, quando eu confesso a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu desfruto do maior milagre da face da terra. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.